Opa, 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 isso aqui é urgente. A temperatura da crise entre Brasil e Estados Unidos acabou de subir, então assista aí comigo. E o que você não concorda com o governo, por exemplo, nesse momento? Eu não concordo. A quantidade de ministério que eles criaram pra nada. Você pegar a irmã da Marielle, só porque a Marielle morreu, pegar a irmã dele e colocar como ministra no ministério que tá lá gastando dinheiro sem fazer nada. Esse dinheiro é meu, é teu, é todo mundo. Você pega o Ministério dos Índios, continua morrendo o índio lá do mesmo jeito, continua pegando fogo na Amazônia. Não melhoraram nada. A Marina chama o Lula de corrupto e vai lá e a ministra dele depois. Não, o Alckmin. Não, o Alckmin. Quer dizer, essas coisas que eu não concordo. É claro. Eu acho que a política tem os seus acertos, seus desacertos, mas chega um ponto que não dá para confiar naquela pessoa. Vai chamar a pessoa de ladrão. Depois vai trabalhar com o ladrão? Peraí. Eu vim pedir uma ajuda, mas vim fazer uma gravíssima alerta. Hoje, é muito grave eu dizer aos senhores, mas nós somos o maior país da América Latina, temos 52% do PIB da América Latina, mas as nossas Forças Armadas não sei nem se estão entre as 3 primeiras. Nós temos bastante equipamento, mas nós não temos dinheiro para combustível. Nós temos bastante equipamento comprado, existe financiamento para comprar novos, mas nós não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição. 30 dias espanta o inimigo, mas se ele voltar outra vez, nós não temos nada o que fazer. De generais e almirantes estão reunidos em um evento com o secretário da Guerra, Pete Hegseth, no estado da Virgínia. Hegseth apresentou novas diretrizes para o agora chamado pelo governo Trump de Departamento de Guerra, que era o Departamento de Defesa americano. O chefe do Pentágono disse que se o país quiser se defender de uma guerra ou evitá-la, os militares americanos devem estar preparados para isso. O momento é agora e a causa é urgente, disse Hegseth. O secretário de Guerra também disse que o governo Trump acabou com o politicamente correto e com o que ele chama de lixo ideológico. Entre as novas diretrizes apresentadas aos militares estão padrões de aptidão física e a volta de um alto padrão masculino para cargos de combate. Hegseth criticou o que chamou de soldados gordos, dizendo ser, abre aspas, importante ressaltar que estou sempre abrindo aspas aqui, inaceitável vê-los nessa condição pelos corredores do Pentágono ou liderando tropas pelo mundo, fecha aspas. O secretário de Guerra também disse que barbas e cabelos longos estão proibidos e deixou claro que se algum militar não passar no teste físico ou seguir as novas regras, abre aspas novamente, é hora de procurar uma nova profissão, fecha aspas. Bom, e o governo Lula quer incluir na possível negociação com os Estados Unidos a revisão das punições ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, bem como a reversão da suspensão de vistos de autoridades brasileiras. A primeira... eu tô falando isso porque tem muita gente me perguntando da história do Lula com o Trump, os acordos que têm sido reportados pela imprensa. A CNN hoje mesmo publicou uma reportagem com o seguinte título: Governo consulta empresários e prepara pacote comercial para Trump. No texto eles dizem que o governo Lula preparou uma proposta comercial para os Estados Unidos envolvendo uma série de coisas como minerais críticos, terras raras, concessões sobre regulações de empresas, de tecnologia e por aí vai. E sobre isso eu tenho que dizer a vocês, eu tenho conversado com o pessoal do Departamento de Estado e ninguém lá me parece preocupado. Aliás, até agora ninguém sabe me dizer quando que vai ocorrer essa ligação, quando que vai ocorrer esse encontro com o Lula, com o Trump, porque não tem nada marcado. Mas eu digo que se acontecer, o Trump vai estar bem informado sobre o Brasil. Eles têm feito bastante perguntas e o presidente Trump está bem assessorado e estará bem informado para essa discussão. Então aqui não tem ninguém muito preocupado com isso, não. Eu acho que é uma oportunidade, porque o Trump não faz acordo caracu. O Trump não faz acordo caracu, então nós teremos a oportunidade, eu estou na torcida pela conversa, porque será uma oportunidade do Lula ouvir do Trump o que ele quer. E eu não sei quando vai ser. Parece, aliás, que o maior empecilho da definição é a agenda da Janja. O Lula disse que vai levar a Janja para encontrar o Trump. E é difícil mesmo, porque a Janja está sempre viajando, está sempre gastando seu dinheiro para comprar tapete, móveis e tal, falando besteira na internet, criando crises ficcionais e tal. Então é difícil. Mas brincadeiras à parte, fiquem tranquilos, não tem palma a palma, não criamos cânico. Primeiro, se tiver Janja, se há Janja, há vergonha. Mas segundo, porque está tudo sob controle. Teremos, inclusive, uma ótima oportunidade. Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. A reportagem, de fato, é do Daniel Gulino, do Globo, dizendo assim: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira que o Congresso analise o que ele chamou de lei anti-embargo, que teria medidas de proteção contra sanções de outros países. O objetivo seria proteger as autoridades e outras instituições, como bancos, de punições, como a lei Magnitsky utilizada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Aí tem a frase aqui do Gilmar: nós estamos nos debruçando sobre um debate
de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como os bancos prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. Eu acho que o Congresso é o locus, o lugar adequado para esse tipo de proteção, afirmou o Gilmar, após participar de um evento promovido pelo LIDE. Eu acho isso muito legal, porque o Gilmar, ele se acha presidente, ele está quase enviando ao Congresso o projeto de lei, como faria o presidente da República. Mas continua a reportagem. Gilmar afirmou que a inspiração dele vem de legislações europeias, de que essa proteção serviria também para casos como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve a circulação restringida ao conseguir um visto para acompanhar eventos das Nações Unidas, da ONU. Aí, frase continua Gilmar. Na Europa existem várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados em Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve não só a cassação de visto de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky dos nossos colegas, isso é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. E eu achei muito bacana tudo isso que o Gilmar falou. Né? A primeira parte que eu achei bacana é a parte onde eu pergunto para vocês. Galvão, sentiu? Né? Porque realmente o Gilmar parece estar preocupado. Está se debruçando sobre esse assunto. Né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então quero te atualizar, porque você está trabalhando com a premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. No Brasil, você tem muito disso, né? Afinal, a lei garante a todos saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais quando for possível, mas na prática, obviamente, isso não acontece. Acreditar que aprovar uma lei contra sanções internacionais vai ter algum poder de evitar as sanções americanas é mais ou menos como se você acreditasse que aprovar uma lei contra a lei da gravidade vai poder permitir que você pule de um prédio e caia para cima, sem se arrebentar todo no chão. As empresas de tecnologia vão cumprir as sanções americanas e a lei brasileira vai servir para discurso político de vocês contra o Washington. Mas, na prática, seu dinheiro vai ser retido, tua vida vai ser ferrada, seus escritórios, seus institutos serão destruídos. E essa pauta é dedicada, aliás, a você, meu amigo pessimista, que reclama de tudo, nunca tá bom para nada, não acredita nas sanções, que haja um caminho, etc, etc. Eu digo a vocês, o sistema sentiu muito a pressão que está sendo imposta contra ele. Pouco a pouco, e eu sempre disse que era um processo gradual, a blindagem do establishment vai ruindo e eles vão sendo expostos pelo que realmente são. Então, a vitória, meus amigos, é nossa. Pode demorar um pouquinho, eles podem ir para um lado, a gente vai e pega pelo outro. Nesse caso, da derrubada do site da Viviane Bastos de Moraes, por exemplo, se eu não me engano, quem mandou uma notificação ao Cloudflare foi um indivíduo. Eu até deveria aqui dar os créditos à pessoa da produção, devia ter botado no roteiro, porque se eu não me engano foi um indivíduo que foi lá e cobrou a Cloudflare a respeito do cumprimento da Lei Magnitsky. E é muito importante que vocês saibam disso. Nós faremos isso aqui nos Estados Unidos, estamos contratando um escritório de advocacia robusto aqui só para fazer isso, mas você pode, como indivíduo, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, cobrar que as empresas derrubem o acesso do Alexandre. Vocês podem mandar, por exemplo, um ofício à Meta pedindo para que o WhatsApp do Alexandre seja desconectado com base na Lei Magnitsky. Pode ser até anônimo. E você pode fazer isso. E tem efeito. Quer saber? Tem tanto efeito que, enquanto nós estávamos... Eu noticiei agora há pouco que o site da Viviane tinha sido tirado do ar, tinha voltado ao ar, tinha sido derrubado no ar, e eu pedi a vocês, enquanto fazemos o Paulo Figueiredo Show, para que vocês vissem se o site do Bastos de Moraes Advogados estava dentro do ar. E vocês me informaram aqui pelo chat que o site tinha voltado ao ar. Acontece que a equipe da produção informou que o site caiu de novo. O site caiu de novo. Então isso aqui é ao vivo. Brunão trouxe o Dimitri de volta. Dimitri, o site da Viviane caiu de novo. Mais de uma vez. Ué, né, eu achei... Chequem aí no site se vocês estão conseguindo abrir. Vejam aí. Ao vivo, bota aí de novo pra gente, ao vivo, Bruno. Bota ao vivo, quero abrir. Esse está ao vivo? Esse é o navegador? Eu quero o navegador. Porque pode voltar de novo a qualquer momento. É o que eu falo. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Viviane. Viviane. A vida dura, rapaz. Sabe quem sai e depois não entra? Os clientes. Saem e depois não entram. Agora, para que tudo continue caminhando bem, é necessário, eu sempre digo, nós somos aqui a artilharia. Nós somos a artilharia. Nós fazemos a nossa parte. Então, é importante que quem está na infantaria precise continuar fazendo a sua parte para que a gente ganhe e ocupe o território inimigo. E, de vez em quando, a gente vê que tem gente dentro da infantaria fazendo cagada. E por isso que eu fiz questão de destacar ontem, no post do X, um acordo que estava sendo proposto a setores do bolsonarismo, que seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força e apresentar junto um destaque
com a ideia da anistia que nós queríamos, ampla, geral e restrita. Para quem não conhece, isso é realmente uma coisa meio chatinha, é o funcionamento da Câmara. Eu vou explicar para vocês. Esse negócio de destaque. O destaque ele é um instrumento regimental que se usa para modificar, para suprimir ou para acrescentar trechos a um projeto de lei. Então você tem um projeto de lei principal e junto você vira e fala assim, não, além disso nós queremos acrescentar e votar estas mudanças, ou retirando um trecho do projeto, ou modificando um trecho, ou acrescentando um texto, etc, etc. Esse é o destaque. E a ideia então era aprova a dosimetria e acrescenta-se destaque. Poxa, que grande ideia, né? Parece uma ideia maravilhosa, né? Spoiler. Não, é uma ideia de merda. E aqui a gente tem a divisão de dois grupos. Tem os meio tapados, que não entenderam o que estava acontecendo e as suas consequências óbvias, e os espertos, que sabiam exatamente onde isso ia dar. Por quê? Na prática, o PL não tem voto para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, mesmo que o PL conseguisse os votos, o Lula, eventualmente, vetaria esse destaque. E o que sobraria no fim? Exatamente o projeto da dosimetria do Paulinho, limpinho, do jeito que o Alexandre quer, do jeito que o establishment quer. Só que pior, sobra o projeto limpinho com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque toda essa manobra, ela está sendo feita justamente porque o sistema sentiu. E eles estão buscando uma forma de baixar a pressão, enquanto eles ficam livres para fazerem os seus acordos de poder. E isso com a chancela de parte, até, do bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base, olha, nós tentamos, mas perdemos. Então, o famoso somebody love no eleitor. E por que eles precisam dar esse somebody love? Por que precisam essa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou, aliás, uma enquete que eu fiz no X, e fiz aqui no Paulo Freire Show também, que 90% da base de eleitores deles, são vocês que nos assistem, é contra a dosimetria. Vocês, em sua maioria, e podem dizer se eu estou aqui no chat, concordam ou não, preferem nada a dosimetria. Se for dosimetria ou nada, o que vocês preferem? Dosimetria ou nada? Vocês podem responder aqui no chat. De um modo geral, as pessoas preferem nada e que a gente continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. E por isso, eu tenho deixado um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo contra a anistia que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição. Você pode ser o presidente ou pode ser o deputado menos importante. Você será exposto. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, exceto com a verdade e com a libertação do Brasil. E eu acredito que o que liberta, o presidente Bolsonaro falava isso sempre, né? Você estava no Evangelho de São João dizendo, conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então, a verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva. Da minha parte e da parte do Eduardo Bolsonaro, não há cenário algum, sem anistia, que a pressão baixe. A pressão vai continuar. E eu fiquei impressionado, porque no final, depois, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas visualizaram o meu texto e o vídeo do Eduardo sobre isso, e graças a vocês, eu tenho que dizer hoje, a atualização para vocês, é que essa ideia foi jogada para debaixo do tapete. A gente acende a luz e sempre as baratas e os ratos se escondem. O Max e eu, nós tivemos a experiência de estar próximos de militares de altíssima patente. E o que nos assustava, Max? É a ignorância, né? A falta de cultura mínima. Não tô falando aqui que o cara recitasse Shakespeare de cor, não, né? Tô falando que o cara soubesse o mínimo de cultura de guerra ainda, né? Lacombe, eu tô falando assim, do cara não entender o que Napoleão fez quando ele mudou a estrutura e a estratégia dos canhões na guerra. Lacombe, o militar não saber uma porra dessa, desculpa, cara, é prostituto que não sabe o que é nudez. Tá ligado? Tipo, não dá. É o mecânico que não sabe o que é carro. É o pintor que não sabe o que é tinta. É inadmissível uma parada dessa. Sabe, o pessoal em casa pode ficar pensando assim, pô, não, mas é que vocês gostam de estudar e tal, não sei o quê. Vocês estão sendo muito duros com os militares, não saberem essa história dos canhões, Napoleão e tal. Pô, não, vocês não estão entendendo, gente. Eu tô falando do beabá, é o padre que não sabe rezar missa. Mas, de certa forma, faz parte da decadência generalizada do Brasil, né? Não, o Olavo apontou um problema ainda maior. Sim, tem a questão. Você viu a libertação do Oruan, cara? Aquilo ali é objeto demais, cara. Cara, assim, a gente vive uma decadência sobre todos os aspectos, né? Você pode olhar o que o Alan política, tá falando, cultural, social... É a decadência econômica que a gente vê em... porque seria um grupo de elite. Exato, em doutores, por exemplo, universitários, entendeu? Uhum. É o caso, se o cara é um oficial de alta patente das Forças Armadas, você considera que ele é um dos melhores. Você pega ali a Academia Militar das Agulhas Negras, é uma boa escola. Você pega os institutos militares, ITA, da Aeronáutica, o IME,
do Exército, pô, você não tem o que dizer dali, né? Mas a questão é, será que não se foca muito na questão meramente técnica? É possível, aparentemente sim, né? Sim. Entende o que eu quero dizer? É porque a formação humana ela é integral, né? Você pode ter uma excelência técnica, mas você não pode deixar de lado um mínimo de literatura, um mínimo de história militar. O mundo não é estanque, né? Não. E tem um outro problema, né? Que os militares eles acabaram deixando-se cortar, né? Eles foram mutilados em pontos estratégicos que eles não poderiam deixar ser mutilados. Que foi quando, na época do Sarney, o Sarney acabou com a matéria de contra-revolução. Os militares estudavam o que era o projeto revolucionário e como eles deveriam seguir a escola da contra-revolução. O Ministério da Defesa, quando ele foi criado, o Olavo chegou a criticar. Ele falou assim, nunca mais vocês serão os mesmos. O que os militares falavam? Esse Olavo aí não tem nem a quarta série. Né? Debochavam do Olavo. Debochavam. Hoje você olha para trás e fala assim, quem que estava certo? Mas quem estava certo? Eu concordo com o Lacombe no certo sentido de que você pega os doutores aí brasileiros, é o mesmo problema. Mesmo problema. Ou seja, não é um problema só... Meio acadêmico. Né? Não é um problema só das Forças Armadas. É um problema que não existe mais uma elite intelectual verdadeira no Brasil. Não existe. Porque uma elite intelectual verdadeira, tá, ela não fica focada apenas na questão técnica. Né? A intelectualidade, ela abrange todos os âmbitos. Quando você começa a evoluir numa parte do saber, você começa a perceber o quanto ele necessita dos outros âmbitos do saber. Você começa a bater numa barreira e entender o seguinte, cara, eu tenho que começar a ler mais. Eu tenho que começar a entender um pouco de poesia, eu tenho que começar a entender um pouco de literatura, eu tenho que começar a aprender uma outra língua, um pouco de gramática. Você vai percebendo que as coisas estão muito mais interconectadas do que elas parecem. Isso eu não estou falando a pessoa que faz ensino fundamental e médio, tá? Apesar de isso também ser verdade nesse momento. Mas estou falando aqui daqueles que, em princípio, seriam o ápice da intelectualidade de um país. Reforçando, o senhor acha que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição em São Paulo ou vai colocar o nome dele como possível candidato a presidente? Olha, eu estava presente no dia que o governador Tarcísio, no Palácio Planalto ainda, foi chamado para Bolsonaro para discutir a candidatura dele. O Tarcísio ia ser candidato eleito, praticamente nomeado por Goiás, com apoio do governador Caiado, e o presidente Bolsonaro deu a missão dele disputar o governo, ele nem discutiu, cumpriu essa missão. O Tarcísio só vai ser candidato a presidente se tiver o apoio do presidente Bolsonaro. Isso aí ele jamais trairia o presidente Bolsonaro. Agora, se nós todos, não só o Bolsonaro, dermos essa missão a ele, eu não tenho dúvida que ele será eleito até com certa facilidade. Mas e se ele não quiser ser candidato? O senhor acredita nessa avaliação do próprio governador? Olha, se ele não quiser candidato, ele não vai ser, mas eu acho que beira o impossível isso acontecer. Acha impossível de acontecer, de ele não querer ser candidato? Se nós criarmos esse ambiente político, em que todos os partidos de centro vamos apoiá-lo, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, ele hoje tem 40% de desconhecimento, tem 20% a menos de rejeição do que o Lula, e está empatado nas pesquisas, numa eleição tão polarizada, ele é imbatível. Então, ele não vai deixar de ser presidente da República e fazer as transformações que esse país precisa. Mesmo com alguém da família Bolsonaro na vice? É uma discussão que nós vamos ter. Pode acontecer. O senhor acha que o senhor defende isso ou o senhor acha que não? É melhor um nome... Olha, isso aí é uma discussão que nós vamos ter depois de escolhido o candidato. Eu acho que fica muito complicado você já começar a discutir quem é o vice antes de escolher qual é o candidato, qual é o perfil do candidato, quem se soma. Vou dar um exemplo. Na eleição passada, eu mesmo, que o presidente Bolsonaro, quando era candidato à reeleição, eu defendia que, naquela época, a candidata fosse a senadora Tereza, que se ela tivesse sido a candidata, teríamos ganho a eleição. Né? Então, é uma discussão que nós vamos ter. O candidato a vice, a primeira coisa, não pode trazer rejeição, não pode trazer nada que pese para a candidatura, mas é uma discussão que tem que haver só depois de ser escolhido o candidato. Mas vamos lá. Aí você vê, eu acho de coração que o que Eduardo Bolsonaro está falando faz muito sentido. A dosimetria,
Beleza, o pessoal vai, vida que segue. Mas e os inquéritos? O Barroso falou há mais de um ano que o inquérito das fake news estava para acabar. Não acabou. Já passou um ano. Vai entrar no que vem. E desde que o Barroso falou que ia acabar, saíram notícias falando que não ia acabar porque talvez você precise utilizar o inquérito das fake news no ano que vem. Então, assim, você vai colocar a dosimetria, os inquéritos vão continuar abertos, as pessoas continuarão sendo perseguidas por diversas razões diferentes, todos os exilados políticos continuarão exilados, Bolsonaro continuará preso, então não sei para que lado a coisa vai andar. E eu acho que, enfim, né? E aí você vê que a turma do establishment realmente quer que nada passe. Esse editorial do Estadão de hoje, fechando o mês de setembro, foi grotesco, sabe? Golpistas não merecem perdão. Aí fica ali, né? Rever excessos cometidos contra os bagrinhos da intentona é legítimo. Já abrandar ou perdoar as penas dos articuladores do golpe é inconcebível. Aqui é só o último parágrafo. Você vai lendo assim, sabe? É de um ódio tão gigantesco ao longo do processo. A imprensa não quer largar o osso de jeito nenhum, não quer anistia, mas assim, de maneira alguma. O editorial de anteontem que a gente comentou, né? Não, desculpa. Esse aqui é o editorial de hoje. O editorial de ontem que a gente comentou, que foi o Brasil ganha quando o bolsonarismo perde, a gente comentou sobre isso, mostrou também todos os absurdos. E aí o Vitor comenta sobre isso. Eu gostei muito do comentário que ele fez em cima disso daí. Ele fala assim, ó, o Estadão diz que quando o bolsonarismo perde, o Brasil ganha. Mas de que Brasil que eles estão falando? Provavelmente é do Brasil oficial, burocrático, e da alta casta, os donos do poder. Todos os males atribuídos ao movimento bolsonarista foram, em sua maioria, fabricados pela grande mídia. Faça esse exercício de imaginação. Qual foi o grande mal que o bolsonarismo trouxe ao Brasil? De coração, gente, qual foi? Teve algum mal econômico? Algum mal de, sei lá, violência urbana? Sabe, qual foi o mal que o Bolsonaro trouxe para o Brasil? Desunir pessoas, polarizou o país e acabou com a paz institucional? O Bolsonaro fez isso, foi? Ou simplesmente o bolsonarismo politizou, deu representatividade a uma parte da população presa na espiral do silêncio? E esse pessoal que estava calado agora não quer mais ficar calado? A verdade é que o bolsonarismo incomoda porque não foi domesticado. Não entrou no jogo de palavrório e burocracia que acabam entrando todos os movimentos sociais no Brasil. Note, todas as causas, projetos e movimentos sociais, para conseguir alguma influência, verba ou até para fazer caridade, precisam da entrada do terceiro setor, né? Que é uma espécie de ONG. A Casa Autista, a defesa da mulher, dos deficientes visuais, dos mentais, e fora questões ambientais, de gênero, né? Toda essa parte de direitos dos humanos que a direita adora, todas no Brasil têm uma ONG. Ora, dessa forma, sujeita-se todo o movimento social à estrutura burocrática do terceiro setor, colocando-o à mercê e à disposição dos donos do poder. Esses são os dois caminhos que os movimentos sociais orgânicos têm no Brasil: sufocamento pela opressão burocrática ou incorporação a esse sistema de burocracias, leis e possibilidade de sanção. Por isso que o bolsonarismo incomoda, porque não foi domesticado pelos partidos políticos e não sucumbiu à perseguição inédita, implacável e tirânica a qual foi sujeitado. O bolsonarismo é a manifestação do Brasil real, uma das formas pelas quais o país ainda pulsa e longe do controle dos donos do poder. Aí corta para setores do PL. Isso aqui saiu, nota do Globo. Setores do PL não quiseram assinar quem foi que falou, mas com certeza da ala do Centrão, próximo do Valdemar. 27 anos de pena é quase uma sentença de morte, com a probabilidade alta de Bolsonaro morrer em regime fechado. Já com 16 anos, a esperança de que ele possa progredir em um regime num prazo bem menor, isso dá uma expectativa de uma vida livre, afirma um integrante do PL. O PL da dosimetria está longe de ter consenso, mas Bolsonaro não está em condições de endossar nada.
Diz esse mesmo integrante, né? Aí o Renato fala assim, rapaz, até ontem a retórica do PL e da turma do Valdemar era simples. Seguiremos o que Bolsonaro mandar. Mas bastou Bolsonaro cravar que não aceita a gambiarra da dosimetria, que logo começaram a espalhar que ele não tem condições de decidir nada. É sempre assim. Quando Bolsonaro fala o que agrada, é a liderança indiscutível. Quando ele resiste, viram os porta-vozes da prudência. A tal anistia light não anistia coisa nenhuma. É só maquiagem para salvar o sistema sem mudar nada. Bolsonaro percebeu isso. Não é que ele precisa de remendo. É o regime que precisa esconder as suas arbitrariedades. E aí fica a dúvida. O Biden de Mogi vai atender os pedidos do Jair ou vai repetir a coreografia de sempre, onde o chefe fala e o partido faz o contrário? Aí corta. O partido. O chefe do Valdemar. Essa é a manchete da parte que lhe cabe no livro da Globo, no novo projeto da Globo. Direita errou demais e está perdida, diz ex-marqueteiro de Bolsonaro sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Em entrevista ao e-book Quem Será o Próximo Presidente, Duda Lima aponta os equívocos da oposição ao Lula. Isso aqui é a capa do livro. Quem será o próximo presidente? O primeiro nome é o dele. Ó. Tem um prefácio, introdução. Primeiro já é o Duda Lima. Ele abre isso. Né? Eu até escrevi ali, né? A Globo produziu um especial sobre eleições com várias pessoas, dentre elas Duda Lima, que ataca ferozmente Eduardo e torce para que Bolsonaro seja jogado no abismo e que o povo deixe de falar dele. Duda Lima adorou a vida de rico. Tá fazendo tudo para continuar indo pra Mônaco. Ele foi mesmo, não tô brincando não. Tava lá esse ano, lá. Na corrida. Rico, né? Olha aspas. Olha o destaque que ganhou no livro, ó. A direita acabou se perdendo em um momento que era o governo quem estava perdido. Que narrativa a oposição apresenta hoje? Eles ficaram completamente sem norte e todo esse cenário está ajudando Lula? Pô, mas pelo que me consta, você manda no PL. Você controla todo o dinheiro da fundação no final do dia. Você e o Valdemar. E você é marqueteiro. Qual é a narrativa que você tem para oferecer? Qual é, Duda? A oposição ficou sem... O que é que tu tem a oferecer, Duda Lima? É uma arrogância, né? Sem igual. Como a condenação de Bolsonaro pode afetar a campanha eleitoral de 26? Olha a preocupação dele. Quanto mais esse tema esticar, melhor para o Lula, pior para a oposição, porque não se fala mais dos problemas do governo. Um exemplo é a CPI do INSS, ela está acontecendo, mas parece que não está em curso porque ninguém dá destaque. Ou seja, quanto mais temas, como julgamento e anistia se estenderem, pior para a oposição. Achei que tudo acabaria mais rápido. Ninguém imaginava os fatores Eduardo Bolsonaro e o Trump. Tudo tomou uma dimensão gigantesca. Tá vendo aí? Duda Lima estava certo que Bolsonaro ia ser preso, condenado, e iam passar o trator em cima de Bolsonaro. Aí veio o miserável do Eduardo Bolsonaro para não deixar que o Jair fosse jogado no abismo. Tem mais de 6 meses. Que 6 meses? Deixa eu ver. Eu acho que ainda foi ano passado. Acho que ainda no passado. Duda Lima já estava aí rodando, buscando apoio pro candidato dele. Tá vendo que atrapalhou a confusão? O Eduardo e o Trump. O plano era silenciar Bolsonaro e acabou. Vida que segue. O que é que Valdemar diz assim que acaba o julgamento? Não, acabou aqui a questão. Não tem mais o que ser discutido, não. Lembra disso? Deixa eu ver se eu já separei aqui em vídeo. Acabaram as instâncias, um negócio desse. Deixa eu ver onde é que eu devo ter colocado isso daqui. Deixa eu ver se tá por aqui. Abusos. Deixa eu ver isso aqui. A defesa se ajuda? Não, nesse aqui não. Deixa eu dar uma pausa aqui para pegar a matéria. Pronto, tá aqui, ó. O tema no Supremo está liquidado. É hora de outras estratégias. Gente, isso aqui foi dia 13, hoje é dia 30. Já passaram 17 dias. Quais foram as estratégias que o Valdemar e o Duda Lima colocaram para frente? Para tirar Bolsonaro do cárcere. Valdemar, que tá dando entrevista o tempo inteiro, Valdemar sequer consegue falar que Bolsonaro tá preso de forma injusta.
Ele tá em prisão domiciliar, com tornozeleira, proibido de usar a internet, no inquérito que ele não foi denunciado. Duda Lima tá aqui conversando com a Globo, botando o Valdemar rodar. Eles não falam disso. Qual é a estratégia? Já se passaram 17 dias. Qual a estratégia? Qual o plano, Valdemar? Você tá entendendo agora? O plano é não ter plano. O plano é não ter plano. Quem atrapalhou foi o Eduardo. Saiu o que ontem no Metrópolis? Eduardo é intransigente. Eduardo está dividindo a direita. Vocês não viram que saiu isso daí na Folha de São Paulo? O plano estava muito claro. Eles iam meter Jair na cadeia e acabou. Tá incomunicável. E vai fazer o quê? O Valdemar Mendes já acabou. Acabou. Não é errada a ideia de que atacar Moraes, pedir seu impeachment, defender a aplicação da Magnitsky, como a direita está fazendo, vai dar voto. Essa é a preocupação, é vai dar voto. Não é resolver o Brasil. Não é resolver o Brasil, é se vai dar voto. Isso só anima a militância. O povo fica com mais energia, as pessoas vão para as ruas, mas impacta pouco, da mesma forma que nós contra eles da militância da esquerda. Eleitoralmente, na minha opinião, é uma perda de tempo, porque quem quer o Bolsonaro seja condenado já sabe que vai votar. Quem não quer, também. Essa coluna do meio que deveria estar sendo impactada com os erros e acertos do governo. Já pensou? Se continuarmos nesse tema, lá na frente não estaremos debatendo se o terceiro mandato de Lula foi bom ou ruim. Então, cara, o mandato de Lula só existe porque ele foi condenado pelo Supremo. Talvez, se tivesse um mínimo de boa vontade para explicar que o caos institucional que o Brasil vive hoje e todo esse sofrimento que as pessoas estão passando se dá pela falta de liberdade, por uma tirania que está sendo instaurada, por uma ditadura. Infelizmente, Duda Lima nunca foi alvo de uma busca e apreensão. Infelizmente, Duda Lima não foi preso. Porque se ele tivesse sido preso, se ele tivesse sido censurado, ele tinha abraçado essa causa, mas não é com ele. Não é com ele, não é com a mãe dele, né? Não é com a família dele. Então ele não tá nem aí. É assim que funciona a mente do chefe, do homem que manda, o homem do dinheiro do PL. Tenho a impressão de que acontecimentos como o tarifaço e a incursão de Eduardo foram um presente para o Lula. Claro que foram. A direita errou demais. Pronto. Foi um presente para o Lula, gente, o que está acontecendo. Maravilhoso. Essa bateção de cabeça é muito ruim. Pai brigando com o filho por telefone. Isso não é bom para o país. Pois é, Duda Lima. Será que foi por conta do papo que foram lá falar com o Jair antes da entrevista do Poder 360? Quem que tava nesse papo? Foi o Valdemar, né? Você fez um pai brigar com o filho e agora ainda quer inverter o papel. É um desgraçado. Ah, mas se não tiver anistia vai ter tarifaço. Eu não concordo com isso. O povo vai pagar essa conta. Tem gente na direita achando que é isso mesmo, o que confunde as pessoas. Elas se perguntam, então defendo o Trump ou ataco? Fica uma confusão generalizada. Então, Duda Lima, e o que é que você defende, né? A direita acabou se perdendo em um momento em que era o governo quem estava perdido. Que narrativa a oposição apresenta hoje? Eles ficaram completamente sem norte e todo esse cenário está ajudando o Lula. A população acha que o governo não está bom, mas tem medo de piorar ainda mais. As pautas da direita estão desconexas e ninguém está falando mais de país. Você fala? O PL fala? Quando o PL falou de país? Vocês não ligam pro país. O seu foco é só derrotar o Lula. Vocês estão entendendo por que não anda? Tem outros absurdos na entrevista, mas só para terminar esses dois aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio, caiu na cilada ao tocar o ministro em ato na Paulista. Confesso que não sei até agora se foi na razão ou na emoção, mas ele fez isso, ele fez esse movimento porque vinha apanhando nas redes. Quem não sabia disso, né? Tanto que depois dessa guinada, o Eduardo Bolsonaro falou na época, né? O cadeirudo aí... Vamos ver se ele vai manter o discurso, né? E não manteve mais. Agora o Tarcísio é centro-direita e pronto, acabou. Não há fala que vai mudar tudo o histórico e o perfil dele. Sempre foi equilibrado, conciliador. Ah, então Bolsonaro é desequilibrado. Porque Bolsonaro bate de frente. Eduardo Bolsonaro bate de frente. Entende? Ele é equilibrado e conciliador. Então, a turma da direita é destruidora de pontes e radical, né? Desequilibrada, louca da cabeça. O fato de ter feito uma crítica mais contente ao Supremo era absurdo para um determinado público até o voto do Fux.
Essa coisa de ditadura da toga ganhou força depois da fala do ministro. Então, calma lá, o Tarcísio não está tão errado assim. É totalmente compreensível o movimento dele. Então, Duda Lima, tu já pensou se realmente tivesse um esforço nesse país e uma boa vontade dos seus amiguinhos, que inclusive estavam em Mônaco com você, já pensou vocês tentarem explicar para o brasileiro comum o que é ditadura de toga? Já pensou se vocês estivessem preocupados com isso? E por fim, o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Não cabe a mim opinar. Como não? É o cara que controla o dinheiro do maior fundo partidário brasileiro. Tá no PL, é um político. Não cabe a você opinar? E cabe a quem? Você não é brasileiro? São essas pessoas que estão construindo o Brasil que você vai viver. Esse é o Duda Lima. Tem como dar certo? Duda Lima trabalha para Eduardo Bolsonaro ser preso, ser calado. Cada vez que Eduardo Bolsonaro twitta, Duda Lima surta. Mas como assim? Tá atrapalhando. Essas notas que saem da empresa, várias notas plantadas, você acha que é por quem? Corta para a imprensa de novo. O mesmo jornalista que em 2020, o Hélio Schwartzman, dizia: porque torço para que Bolsonaro morra, agora veio. E se Bolsonaro morrer na cadeia, né? E o Paulo Figueiredo diz, né? Tudo está ocorrendo conforme o plano. O plano que eles querem é: Bolsonaro passa o bastão, matam Bolsonaro e vida que segue, página virada. O Mafia aqui traz um ponto. Não sei se eu concordo 100% com esse ponto, não, mas eu acho que, em parte, isso daqui se apresenta no dia a dia. O grande mal para a elite brasileira, e incrivelmente uma grande ajuda para a direita e para os perseguidos políticos, é a imprensa brasileira, em especial a Globo. Os jornalistas são tão militantes, tão delirantes, tão fora da realidade, que simplesmente escolhem ignorar os fatos. A vaza-toga aconteceu? Há um funcionário do ministro mostrando com provas, documentos e áudios que coisas criminosas aconteceram no gabinete dele? Pouco importa. Os jornalistas e a imprensa ignoram. Trump falou 5 palavras boas sobre Lula e no resto do tempo avisou que o Brasil vai se ferrar se não se alinhar aos Estados Unidos? Pouco importa. Eles ignoram e só dão destaque: eita, agora acabou para Eduardo Bolsonaro, agora o Trump agora é amigo do Lula, é a química. E esse comportamento alucinado da imprensa, que ainda mantém credibilidade entre políticos, banqueiros e juízes, contamina em milhões de % a leitura que essa gente faz do que acontece no Brasil. É por isso que não viram Bolsonaro chegando, é por isso que acharam que acabariam com o bolsonarismo por meio de prisões e perseguições, é por isso que acharam piada o relacionamento de Eduardo com Trump. O político que quiser interpretar corretamente o que acontece no Brasil tem que evitar a imprensa brasileira e se informar mais pelas redes sociais. Caso contrário, continuará sendo surpreendido pelo óbvio. Eduardo Bolsonaro, que obviamente, você vê, essa matéria que obviamente foi com alguém próximo do Eduardo Bolsonaro, talvez o próprio Paulo Figueiredo. A matéria que a gente abre o vídeo hoje, ele compartilhando a Bela Megali, né? Aí tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro só abre mão de candidatura à presidência para 2 nomes. Saiba quais? Quais? Flávio e Carlos Bolsonaro. Se não for, vai ser meus irmãos. A informação foi confirmada à coluna por auxiliares diretos de Eduardo. A leitura de Eduardo é que, com Bolsonaro inelegível, o capital político precisa permanecer na família. Ou seja, um dos 3 filhos, com carreira política consolidada, é quem deve entrar na disputa contra Lula. E eu acho importante mesmo. Não só eu. Não é só eu que eu acho não, viu? Veja só. Turma do consórcio. Turma do consórcio vai falar sobre isso, né? Tsuki coloca um trecho da pergunta do Caio Junqueira. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, quem seria o mais competitivo de fato nas urnas? Resumindo, Bolsonaro. Tarcísio de Freitas hesitando bastante, praticamente não querendo ir para essa disputa. Essa semana cresceu muito o nome do Ratinho Júnior, né? Começou lá no domingo com um jantar aqui em São Paulo. O Ratinho, hoje a gente publicou a reportagem dele já frequentando a Faria Lima, vendendo ali bastante o seu governo, uma agenda superliberal. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, nos seus apontamentos e na sua análise, quem seria o mais competitivo, de fato, na urna?
realidade é que hoje o eleitor não está conectado na eleição presidencial e todos esses governadores que se apresentam como potenciais candidatos são bastante desconhecidos fora do estado deles, né? Essa é a realidade. E quando a gente faz uma pesquisa de intenção de voto estimulada, ela reflete muito mais hoje o antipetismo do que um nome em particular. Eu sempre prego aqui, Caio, que uma das coisas mais importantes que a gente faz de intenção de voto é a pesquisa espontânea de intenção de voto, porque nela a gente vê se o eleitor realmente está engajado, ou se ele já está com um nome claramente forte na cabeça. E além do fato, né, Caio, que o Brasil vota de maneira espontânea, né? O Brasil, você não vai para a urna e tem todas as alternativas, você vai lá espontaneamente e coloca o número. Hoje, mais da metade do país não sabe falar o nome de um candidato a presidente espontaneamente. Os que conseguem falar ou falam, obviamente, o presidente Lula ou falam o presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje é muito, muito cedo para que esses governadores tenham um mais ou menos favorito, né? Eles são bastante conhecidos e reconhecidos no Estado e quando estimulados, eles mais ou menos dialogam com o antipetismo. É muito cedo ainda, eles precisam se apresentar ao país. Pois é, né? O antipetismo. Dialogam com o antipetismo, é o que sobra. Ai. Aí vem o Carlos. Para o isentão, né? União da Direita Faria Limer, se você não aceitar, né, toda a chantagem, você é considerado radical e o ato tem que ser, né, da pior forma possível. Caso contrário, você será rotulado de extremista. O Carlos tá bem puto e eu acho que o Carlos tem motivo pra isso. Tem muito motivo pra isso. Revista Piauí, do Moreira Salles, que é dono do Itaú Unibanco. Revista Piauí fez um levantamento dos portais ligados principalmente à cobertura econômica do país. A cada 10, 8 ou são de propriedade dos bancos. Desculpa, a cada 10, 8 são de propriedade dos bancos. Bancos, instituições de investimento, né, casa financeira, enfim, assets. É por aí. Cadê esses veículos de imprensa? Porque eu acho que essas questões ligadas à democracia brasileira e até eleições impactam, né, a bolsa, o mercado de valores e tudo mais. Não tem uma linha para o que está acontecendo. Nada. Nada. E em vez ou outra eles comentam sobre política. Não só falam de economia nesses portais, não. Aí você vê, né, a união da direita. Ciro Nogueira e Rueda, que estão muito, assim como o Duda Lima, ambos estão trabalhando para derrotar o Lula. União e PP anunciam saída de ministérios de Lula, mas mantém 140 cargos em órgãos federais. E aí, gente? Como é que funciona isso? Que oposição é essa, hein? Como é isso? Quer derrotar o Lula mesmo? Quer? Sendo base do governo Lula, 140 cargos? Aí esse mesmo centrão é a aposta do Supremo para travar impeachment de ministros. Eu só não entendi porque a Larissa Borges falou, né? O centrão, quem diria, é a aposta do Supremo. Por que quem diria? Eu só consigo acreditar no centrão. Integrantes da corte acreditam que, a despeito da falta de identidade programática, o centrão deverá atuar como uma espécie de trava para que não sejam levados adiante eventuais processos de impeachment dos magistrados na próxima legislatura. Aí essa matéria trouxe informação que eu não sabia e eu fiquei de cara. Eu sabia que o Paulinho da Força era que estava movendo aí uma ação para modificar a questão de impeachment do Supremo, mas eu não sabia o que é que o Paulinho e a turma estavam planejando para tentar blindar esses processos. Quando eu falei, não acredito, velho. Realmente... No caso do impeachment, o entendimento é que muitos dos parlamentares do Centrão não teriam interesse em comprar briga direta com o Supremo, porque o Supremo é que julga eles, né? Então, uma mão lava a outra, lava uma mão. Uma das sinalizações de que parte desses políticos atuam em sintonia com o tribunal são as recentes articulações para que uma eventual anistia a condenados por um golpe de Estado não seja aprovada no Congresso. Outra, lembrou sob reserva, o integrante da corte, é a ação protocolada pelo Partido Solidariedade, que questiona a própria constitucionalidade da lei que prevê processos de impeachment contra magistrados. Nesta ação, entre outros argumentos, a legenda de Paulinho da Força afirma que impeachment contra ministro só poderia ser levado adiante a partir de uma denúncia da PGR e não como prevê a lei
de 1950. Nessa lei, qualquer cidadão, ou seja, você, pode apresentar junto ao Senado, Casa Legislativa onde tramita o pedido, argumentos para sustentar que determinado magistrado praticou crime de responsabilidade e por isso deveria ser retirado do cargo. Atualmente, passam de 50 os pedidos de impeachment contra juízes, sendo Moraes o alvo preferencial da ofensiva. Então assim, agora o Centrão tá... Só quem vai poder denunciar impeachment é a PGR. Só. O povo não pode, não. É a União da Direita, hein? Será que Ciro Nogueira apoia isso, Ciro Nogueira? Valdemar? Ainda sobre a questão da PEC da blindagem, né? Da bandidagem, como até o próprio Partido Novo estava vendendo, o David Agap escreve o seguinte, ó. Amigos, estamos sob uma juristocracia. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tudo, absolutamente tudo que aumenta o poder judiciário, aumenta o poder do regime. Tudo. Não por acaso, o complexo da censura inteiro, que também temos aí o consórcio, se posicionou contra a PEC das prerrogativas e sempre será contra qualquer proposta que busque equilibrar a balança. Qualquer proposta que tiver aí na pista para diminuir 1% o poder dessa galera, eu acho que vou votar a favor. Mas fala aí para a União da Direita. Explica para a União da Direita o que está acontecendo. Eduardo, comenta sobre o que está acontecendo, sobre o caso do próprio pai. Bolsonaro não tem que ser autorizado pelo Deus do Olimpo a dar entrevista. É o Deus do Olimpo que tem que seguir a lei. Bolsonaro já deveria estar solto, pois não foi denunciado no inquérito que o prendeu. Isto se chama abuso de autoridade. O Carlos, mais uma vez, clama, fala sobre isso. Vê se alguém aí presta atenção. São quase 60 dias presos. Mais 60 dias de tornozeleira, incomunicável, censurado nas redes, vigiado por agentes do Estado 24 horas por dia. Já se passaram mais de 120 horas em que Bolsonaro continua sendo torturado enquanto as cautelares utilizadas para justificar mais covardias contra sua pessoa não têm respaldo legal em seu caso. Tentaram matá-lo com a facada, vem sendo perseguido implacavelmente pelo sistema desde 2019 e até um pós-operatório de mais de 12 horas foi orquestradamente recebido por um oficial de justiça fazendo sua pressão explodir. Você lembra desse caso, né? Os abusos do ministro relator, que mais uma vez não cumpre a lei ao não soltar o último presidente do Brasil, já que ele sequer foi denunciado, transforma novamente o Estado Democrático de Direito em uma piada de mau gosto. Hoje, absolutamente todos os que se dizem de direita e não se pronunciaram diante da continuidade da prisão, censura, destruição psicológica, física e eleitoral da maior potência política do país estão fatidicamente alinhados ao sistema para aniquilar Bolsonaro e se beneficiar com sua morte. Gente, onde estão os parlamentares da direita? Assim, já tem 5 dias isso. Bota na cabeça de vocês. Podia ser o pai de vocês. Como vocês estariam se fosse o pai de vocês preso de maneira injusta, já podendo estar solto? Se fosse o Lula, gente. Se fosse o Lula, o PT tinha parado o país. O MST tinha parado o país. Ninguém abre a boca. Aí, para dar um exemplo, né? Olha lá. Quem quer segurar o bastão? Quem quer ser o sucessor? Ratinho Júnior. Hoje visitamos a ZEIS, a referência mundial em equipamentos paraplanetários. A tecnologia que vimos é para nosso planetário em Pinhais, que será o mais moderno da América Latina. Pronto, o cara tá em Marte. Ratinho Júnior tá em outra dimensão. É outro planeta mesmo, né? Mas não consegue comentar sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu nem coloquei aqui em vídeo, eu não queria falar sobre... Tem umas paradas que me incomodam assim no nível absurdo. Mas já que eu tô aqui, veja só. Carlos Bolsonaro. Carlos fez o tweet ontem, já me deixou de mau humor já essas paradas. Foi isso aqui, ó. Pera aí. Aqui é tanto de novo. Nem vi esse daqui, ó. Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de 4 episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho da casa para avaliar a situação.
Peço, por favor, que ore por ele. Isso aqui foi 7h20. 10h40 da noite. Imagina, 3h20. Tu solucionando sem parar. Imagina assim, ó, você, o seu papel de filho, vendo o seu pai. Sei lá, seu pai com os cabelos brancos. Ou ainda que seu pai seja mais novo. Você tá vendo o seu pai sofrendo 3 horas. E soluça, e vomita. E perde peso, tá magro. Aí tu vê toda a perseguição judicial com ele. E depois tu é o radical, né? Depois tu é o radical, depois tu é o cara que não agrega, depois tu não quer saber de nada, tá divina direita. 3h20 depois, né? Graças a Deus, mas essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração. Quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um. Gente, o soluço de Bolsonaro não para. E tu não vai me falar que a pessoa se acostuma em algum momento. Assim, é surreal o que tá acontecendo. E a pessoa no estado desse presa em casa. Por um inquérito que ele não foi denunciado. E ninguém consegue abrir a boca para falar sobre isso. Sequer a notícia na imprensa. Duda Lima não pauta na imprensa. Duda Lima tá com raiva que Bolsonaro ainda não foi morto. É por isso que você vê lá o Valdemar falando, né? O Eduardo quer matar o pai. É porque o que passa na cabeça deles. Tá demorando demais esse caso do Bolsonaro. Já era pra ter passado, já era pra estar escolhendo o presidente. Ah, velho. Sério, bicho. Ninguém tem respeito pelo Jair, não. Aí vamos começar a falar do judiciário. Não que não estejamos falando, né? O N aqui coloca uma parte da decisão do ministro relator. Moraes mandou intimar Paulo Figueiredo por carta rogatória no inquérito tarifácio. Obrigado por tentar seguir o devido processo legal agora, né, ministro? O problema é que isso mostra que antes você violou o devido processo legal. No processo da tentativa de golpe, em fevereiro de 25, você disse que Paulo Figueiredo morava em lugar incerto e não sabido no estrangeiro, e que daí você entendia pela necessidade de intimação via edital. Só que agora, em 25 de setembro de 2025, você diz que ele mora no mesmo lugar há mais de 10 anos e manda intimar por carta rogatória? Você está se contradizendo? Só que enquanto intima o Paulo Figueiredo por carta rogatória, o Dudu é por edital. Ministro afirma que deputado se mantém no exterior para reiterar prática criminosa e evitar responsabilização. Aí o André Marcília diz, né? A decisão de Moraes é mais uma vez ilegal. O artigo 27 do Código de Processo Civil estabelece que citações e intimações em país estrangeiro devem ser realizadas por meio de carta rogatória. Somente se o país estrangeiro negar seguimento à carta ou se o réu não tiver endereço conhecido, admite-se a citação por edital. É o que dispõe expressamente o artigo 2561 do CPC. Aspas. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando. Não é o caso. O endereço de Figueiredo é conhecido, já foi revelado por ele próprio. A mera dificuldade ou incompetência do Estado em efetivar a citação não constituem fundamento jurídico legítimo para adoção do edital. 4. Acelerar o processo à custa de ignorar a citação, o ato formal mais relevante de qualquer processo judicial, caracteriza desvio autoritário grave, expediente típico de regimes de exceção, ditaduras em que se relativizam garantias para alcançar os fins desejados. E como é que a imprensa lida com isso daqui? Como que o consórcio lida? Com o Eduardo indo pro tudo ou nada? Moraes não foi incoerente. Aí depois, se tu não respeita a imprensa, tu também é um radical, tu também é um extremista. Ô Brasil injusto. Aí corta pro Daniel Silveira. Deveria ter direito, né, a progressão de regime com 1/6 de pena. Não teve. Quase da metade da pena. Mas ele não pode ter rede social. Com base no quê? Eu não sei. O que eu sei é que o advogado de direita comenta, né? Mas ele proíbe redes sociais. Moraes inventou uma nova LEP 2.0. A progressão de regime pressupõe confiança e convívio social. Banir redes sociais é pena acessória, travestida de condição. Não está na lei de execução penal. É incompatível com o Instituto e viola a legalidade e a liberdade de expressão. E sobre violações, a Folha de São Paulo publicou um editorial, o Flávio Bolsonaro até falou sobre isso daqui, né?
Sob Fachin, o Supremo precisa buscar a autocontenção. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos, né? Agora que já fez o que tinha que fazer, tem que voltar a seguir a lei. Dos mesmos criadores de Daniel Silveira vai ficar preso só 1 ou 2 semanas, será que pela primeira vez um tirano vai abrir mão de seu poder voluntariamente? Será? Confia. Isto é para reflexão do centro e da esquerda também. E vamos falar, né, dessa passada aí de bastão do judiciário. Fachin toma posse à frente do Supremo com o desafio de unir 11 ilhas e tirar a corte dos holofotes. O início da gestão do Fachin, marcado para esta segunda, inaugura uma virada de chave no estilo de comandar o judiciário. Realmente acho que vai mudar alguma coisa, né? Porque igual o Barroso tá para nascer. A ordem agora é cortar gastos, priorizar decisões tomadas em conjunto e reforçar a institucionalidade do tribunal. Logo na chegada, Fachin entrou na contramão de seus antecessores e encomendou uma posse modesta. Isso daqui realmente chama atenção, né? Porque todo mundo faz festas maravilhosas como os IBEBs. Tá aqui, ó, Fachin tomará posse apenas na cerimônia do plenário do Supremo, que será regada a água e café. Seus antecessores ouviram o hino nacional entoado por Maria Bethânia, Daniela Mercury, Fagner, Caetano Veloso. Fachin quis prestigiar o coral formado por servidores do Supremo. Na mesma toada, isso aqui eu tô achando também surpreendente, mas acho que ele mora em Brasília, né? Então, um pouco viaja. Fachin avisou a equipe que, como presidente do Supremo, vai evitar viagens em aviões da FAB. Prefere voo de carreira. Nos dias anteriores à posse, Fachin procurou individualmente cada ministro do Supremo para pregar a importância de decisões no plenário. Também disse aos colegas que vai definir a pauta de julgamento de forma coletiva, com a participação de todos. Hoje, Barroso faz isso de maneira individual, com a ajuda de integrantes da sua própria equipe. Como presidente, Fachin quer se reunir com todos semanalmente para definir em conjunto os processos a serem levados ao plenário. A mudança no estilo da gestão é uma das táticas para conferir maior colegialidade ao tribunal. De forma reservada, ministros consideram que Fachin será neste ponto mais agregador do que Barroso. Na avaliação de alguns colegas, Barroso, que deixa agora o comando do tribunal, tomou muitas decisões sozinhos. Essa amplitude, pensam, acaba encorajando decisões individuais. Olha, a decisão monocrática que eu tomei não foi culpa minha. O Barroso, né, me encorajou. O Barroso que me encorajou. Velho, tudo tem uma desculpa nesse país. Ninguém é responsável por nada. É sempre culpa de alguém. Aliados de Bolsonaro sonham com a autocontenção do Supremo com Fachin na presidência, né? Mas acho que esse sonho não vai muito longe, não. Aspas. Ele deve recolocar o tribunal seu devido a papel de guardião da Constituição e não de protagonista político, disse a Bia Kicis. Aspas. Espero que Fachin cumpra seu dever. Proteger a Constituição, reforçou a Júlia Zanata. Mesmo com essa torcida, parte da direita avalia que a corte está contaminada pela agenda de Moraes e a nova gestão será mais do mesmo. Acredito que não mude muita coisa. E eu tô aí com o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil. E que era o relator original do projeto da anistia. Fachin assume o Supremo com defesa de autocontenção e tenta baixar a tensão política. Vai vendo. Aí a matéria cita que em agosto agora, né, mês passado, na Fundação FHC, Fachin fez um discurso dizendo que cabe à política lidar com valores e ideologias em disputa e que o direito deve resistir à tentação de preferir uma delas. Embora receba ataques bolsonaristas e tenha sido um dos alvos das suspensões de vistos impostas por Trump, Fachin tem insistido na defesa de um Supremo que não substitua a arena política para não corroer a legitimidade do sistema. Na conferência, ele ressaltou a preocupação com grupos minoritários ainda subrepresentados. Tu acha que tem alguma mudança? Quem está sendo oprimido no Brasil é quem? É a maioria. É o povo inteiro. Está sofrendo o pão que o diabo amassou. Uma vida difícil. Mas a preocupação é com os grupos minoritários. Neste ponto, Fachin disse ser papel do tribunal abrir caminhos para a inclusão e evitar a cristalização de privilégios. Tem algum grupo mais privilegiado que o judiciário no Brasil? Por fim, o ministro também afirmou entender que há um quarto ramo informal na divisão de poderes. Pronto.
É o Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, CNJ e agências reguladoras. Agora são 4 poderes. Tem como dar certo? Nos bastidores, assessores e advogados que frequentam o tribunal têm percebido sinalizações, inclusive para os anseios da oposição. Um dos exemplos foi o voto dele na questão do Marco Civil da internet. Não fez mais do que a obrigação. Quem acompanhou a divergência aberta por Mendonça, que também ganhou apoio do Cássio e foram um voto vencido. Nem Barroso nem Fachin são apontados como bons articuladores políticos. O papel exercido no Supremo pelo decano, Gilmar Mendes, e pelo Moraes. Ou seja, não vai mudar nada. Vai ficar tudo igual. Só vai dar menos entrevista. Só vai mudar que ele não vai dar a mesma quantidade de entrevista que o Barroso deu. Aí vem a Globo News, né? Análises do Joel Pinheiro. Dado o papel político que o Supremo vem desempenhando, ele passou a ser visto como herói por metade da população e vilão por outra metade. Por isso acredito que esses valores de autocontenção, equilíbrio e racionalidade são tão importantes para o Supremo agora, né? Não era antes. Mas agora é. Agora tem que mudar. Lá atrás você podia ser um pouco ativista, mas agora tem que mudar. Agora, viu? Agora o Bolsonaro está condenado. Fachin assume o Supremo sob a sombra de Moraes e com estilo oposto do Barroso. Mas a Adriana Ferraz deixa, assim, de forma clara, os próximos 2 anos ainda serão marcados por julgamentos políticos e menos técnicos. Mudou nada. Não mudou nada. Essa pergunta do Vinícius, todo mundo sabe a resposta, né? O que será que ela quis dizer com julgamentos políticos e menos técnicos? O que é, Vinícius? Adivinha, hein? Eu sei que tu sabe. Tu também não botou porque tu não quer ser processado. Todo mundo sabe, mas ninguém quer falar pra não ser processado. Aí a OAB, que não consegue abrir a boca pra falar de Bolsonaro, tá preso. Tá preso. A defesa já pediu. Mas parece que não é prioridade, né? Fica preso aí mais um tempo aí. Vai, Bolsonaro. Fica preso aí. Preso pra sempre. Morre aí. A OAB, que não abre a boca pra nada, tava lá. A democracia é inegociável. A democracia. Ah, democracia. O que é a democracia, gente? Como ele ia sair, né? Como ele tá pra sair. Ele tinha que falar com a imprensa. Ele que sempre fala com a imprensa. O grande, iluminado Luiz Roberto Barroso. Concedeu várias entrevistas nos últimos dias. Inclusive essa para Mônica Bergamo, né? Sair do Supremo é possibilidade, mas não é uma certeza. Aí a Mônica Bergamo escreveu algumas coisas que eu não sei se ela... Se eu compreendi errado, se foi ela que compreendeu errado. Tá ali, né? Presta a passar o bastão pro Fachin. Barroso fala de diálogos com Bolsonaro, do voto que levou Lula à prisão, de reaproximação de ambos e rejeita a anistia. Diz ainda ter preocupação, mas não medo de sanções que os Estados Unidos ameaçam aplicar à magistrado do tribunal. Aí tá ali, ó. O Barroso voltou atrás, no tempo, e falou sobre a Lava Jato e o que pensou da operação. E explicou que o voto que ele deu em 2018 e que contribuiu para que Lula fosse levado à prisão, do qual diz não se arrepender. Tá? Não se arrepender. Aí eu fui ler a pergunta. Em 2018, o senhor deu um voto que levou Lula à prisão. O senhor se arrepende? Absolutamente. Mas não arrependeu? Não se arrepender. O senhor se arrepende? Absolutamente é o quê? Não é? Acho que ele se arrependeu, né? Acho que ele tá falando o contrário. A Mônica Bergamo não sabe... Eu sou burro ou a Mônica Bergamo que não sabe ler? O senhor se arrepende? Absolutamente. O meu voto não tem nada a ver com Lula. Eu vou explicar, talvez foi a primeira vez, o meu voto e outros, porque não foi só o meu voto. Tu se arrependeu, né? Absolutamente. Tu tá absolutamente arrependido. Do qual diz não se arrepender. Ou eu sou burro ou a Mônica Bergamo não sabe ler. E foi ela que escreveu. Até botei aqui, um embaixo do outro, não sei nem porquê. Aí o Barrosinho também revelou como se reaproximou do Lula e de como Lula acabou conquistando até sua sogra. Lula. E disse que os dois nunca conversaram sobre aquele momento do passado hoje tão distante. O presidente é um homem que já esteve tempo suficiente no sereno para entender qual o papel de um juiz que cumpriu o seu dever de aplicar também a ele o que havia aplicado a outras pessoas. Aí o Barroso falou uma coisa que só prova aí o que qualquer pessoa de bem já sabia.
contou como se relacionou cordialmente com Bolsonaro, muito cordial. Revela que chegou até a indicar o ministro para Bolsonaro. Mas Bolsonaro optou por outro nome, né? Ô Barroso, fica pra próxima. Na volta a gente compra, Barroso. Obrigado, Jair, sabe? Por não ter aceito o nome do Barroso. Diz que acha inadmissível a discussão de anistia antes, durante, logo após o julgamento, mas vê com simpatia a ideia da redução de penas. Admitiu que já chegou a conversar com Lula sobre sua saída do Supremo. Aí tá aí, né? É um pavão espalhafatoso. Aí ele também deu entrevista pra Globo News, também deu entrevista pra CNN, mas a da Globo News ele diz, né? Ele vai fazer um retiro espiritual após deixar a presidência do Supremo e fala dos ataques a ministros e familiares, né? Minha mulher sofria imensamente, meus filhos. É o nível de maldade na minha rede social, na rede social, de uma maneira em geral, os ataques. Aí vem toda aquela ladeira que vocês já sabem. Aí o Arthur comenta, né? Rapaz, o Barroso fala como se o brasileiro médio estivesse com a vida ótima. Tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, subitamente, do nada, decide ir pra rede social pra fazer coisas feias, né? Coisas más. Se estivesse falando sério, ele começaria com um exame de consciência das decisões desastrosas, catastróficas e cruéis que a Suprema Corte tem tomado, gerando o estado de coisas que vivemos. Por que não criticar as doses de psicopatia e mau sentimento da Corte nas últimas décadas? Esse pessoal não tem ideia do inferno que virou a vida do brazuca médio por causa do cinismo e hipocrisia dos donos do Brasil. Eles não param nem para pensar que talvez o povo está com raiva porque alguma coisa ruim foi feita. Mas esse aí é o Brasil brasileiro. Tinha umas notícias boas para contar para vocês, relativamente animadoras, que envolvem aí os Estados Unidos na sua campanha para cima do Soros, mas eu quero comentar isso com calma. Porque tem outras notícias curiosas também, vindas da Europa. Esse a gente comenta possivelmente amanhã. Por hoje é isso daí, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Saiu uma nota que eu não coloquei aqui em vídeo, porque meio que só saiu no bastidor, dizendo que o Paulo da Força não conseguiu criar consenso em nada sobre o texto e que o assunto não deve ser colocado em pauta essa semana, possivelmente só na próxima. Então, a observar também. E no mais é isso. Tem alguma coisa pra falar? Em específico, não. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Lembra de cobrar a turma aí, né? Pra soltarem Bolsonaro de uma vez por todas. Tá ruim. Solta o homem, deixa o homem voltar. Não tá preso, não foi condenado. Quer dizer, condenado foi, né? Mas o acordo ainda tá assim, ele tá preso numa forma irregular. E vejo vocês amanhã, né? Fica com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.